Olá! Eu me chamo Maria Clara. O meu sinal é esse. Eu sou diretora aqui no CAEE Centro. Me sinto muito feliz pelo NAEDS, esse trabalho em conjunto. Olá, o meu sinal é esse. Meu nome é Raquel. Eu sou o apoio pedagógico do NAEDS. Olá, vou me apresentar a vocês. Meu nome é Camila e este é meu sinal. Eu trabalho aqui no CAEE Centro como professora de Libras. O foco do meu trabalho é o AEE em Libras. O que é isso? Eu ensino os conteúdos da escola do aluno e também informações, coisas do cotidiano e dou ao aluno surdo. Olá, tudo bem? Meu nome é Isabel. Meu sinal é esse. Sou ouvinte, professora de língua portuguesa, L2. Olá, meu sinal é esse. Me chamo Marina, sou intérprete de Libras na parte da tarde. Beijo, tchau, tchau. Olá, meu nome é Simone e esse é meu sinal. Eu sou surda, professora de Libras e trabalho no CAEE Centro há muitos anos ensinando Libras para os alunos surdos ou deficientes auditivos, estimulando o aprendizado e o desenvolvimento da Libras. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel. Meu sinal é esse. Trabalho aqui no NAEDS ensinando língua portuguesa como segunda língua. Abraços! Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernanda. Meu sinal é esse. Eu sou professora de Libras. Eu trabalho no NAEDS. Eu ensino Libras para as pessoas surdas, que é muito importante essa interação e essa comunicação através da Libras. Oi, tudo bom? Meu nome é Gil e o meu sinal é esse daqui. Eu sou ouvinte e trabalho aqui no CAEE Centro como secretário escolar, ok? Tchau, pessoal. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jussara. Meu sinal é esse. Aqui eu sou profissional, tradutor e intérprete de Libras, junto com a equipe do NAEDS. Um apoio e parceria. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel e este é o meu sinal. Eu sou professor de Libras. Vamos conhecer os eventos que acontecem no mês de setembro e que são muito importantes para a comunidade surda. Estes eventos, ao longo do tempo, se tornaram uma marca na nossa história e são muito, muito importantes. No mês de setembro, ocorre o Congresso de Milão, em 1880, entre os dias 6 ao dia 11, e é proibido a língua de sinais na educação de surdos.
No dia 23 de setembro, é comemorado o Dia Internacional da Língua de Sinais. No dia 26 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Nesse dia foi fundado o INES, a primeira escola para surdos do Brasil. No dia 30 de setembro, é comemorado o Dia do Profissional Tradutor e Intérprete. Viram como essas datas são muito importantes? E elas precisam ser divulgadas para que toda a população conheça. Elas são focadas no Setembro Surdo e são muito importantes para a cultura surda. Até a próxima. Tchau! Olá! Você sabe que o surdo tem uma cultura diferente? Sim, tem uma cultura diferente, porque a sua comunicação é através da língua de sinais. O surdo, ele percebe todas as informações através de seus olhos, não é pela audição. Com o avanço da tecnologia, ajudou muito a acessibilidade para o surdo. As sensações vibratórias, por exemplo, a televisão com legendas, YouTube com legendas, facilitou o entendimento. Vídeos gravados, outras pessoas mandando vídeos, sinalizando, uma chamada de vídeo em Libras. É capaz de despertar a atenção do surdo também, despertadores que vibram. Na hora de dormir, o despertador toca vibrando, assim como a pulseira. Outro material visual é a campainha. A campainha visual. O surdo está em casa, outra pessoa quer chamá-lo, aperta a campainha ou interfone e dentro de casa o surdo vê a luz piscar. Existem outros materiais importantes visuais. Esse é um resumo do que é a cultura surda e a sua experiência visual. Olá! Então, eu vim aqui contar algo muito interessante para vocês. Vocês sabem o que é o significado do mês de setembro? Setembro é um mês muito especial para os surdos, porque no Rio de Janeiro foi criada uma escola para surdos no mês de setembro, 26 de 1857. E quem foi o responsável por essa criação? Foi um professor surdo, Rouet. Esse é o sinal dele. Ele veio da França para o Brasil junto com Dom Pedro II. Por isso, o mês de setembro é muito especial para a comunidade surda. Venha, vamos conhecer o mês de setembro. O dia 23 de setembro é o Dia Mundial da Língua de Sinais. O dia 26 de setembro é o Dia Mundial dos Surdos. E onde surgiu? No INES. Em qual lugar? No Rio de Janeiro. Surgiu no ano de 1857. Então, o dia 30 de setembro é o Dia Mundial do Profissional Tradutor e também intérprete de Libras. Olha só, preste atenção. O surdo não é coitadinho. O surdo não é mudo. Não é. Ele é só surdo. Por quê? O surdo, ele fala sim. Através das mãos. O surdo, ele pode aprender a verbalizar e a falar com auxílio do português. Também, ele tem o conhecimento para fazer a escrita através da comunicação. Ele usa o celular para mandar mensagem e se relacionar com o texto. Não precisa gritar. O surdo, ele não vai ouvir. Então, não precisa.
basta observar o quê? Ao comunicar, naturalmente, ele vai observar o seu labial. Então você estabelece o visual com ele. Evite ficar olhando para trás, porque ele é surdo, ele quer te ver, ele quer te olhar. Olá, tudo bem? Meu nome é Simone e esse é o meu sinal, eu sou surda. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o tema identidades surdas. Primeiro eu vou explicar um conceito. Surdo. O que é? O que significa ser surdo? Então, eu, Simone, eu uso aparelho. Eu falo bem. Eu escrevo bem também a língua portuguesa. Isso significa que eu sou ouvinte? Não, eu sou surda. Mas por quê? Porque eu não consigo acompanhar vocês, o grupo dos ouvintes. A fala de vocês eu não consigo, eu preciso oralizar. Oralizar não é a mesma coisa que ouvir. Eu preciso olhar e consigo algumas pessoas fazer a oralização, outras não. Ser surdo significa não ouvir, mas é possível ouvir um pouco. Ué, mas como assim? A surdez, ela tem diferentes graus, maior ou menor de surdez, então depende. Eu tenho surdez profunda, né? E tenho pouco resto auditivo. Mas eu não consigo entender, por exemplo, identificar tudo que eu ouço. Às vezes um barulho alto e eu levo um susto. O barulho da chuva, por exemplo, com o uso de aparelho, eu consigo ouvir. Eu consigo ouvir o barulho de carro, ônibus. Dependendo, eu percebo o som, mas eu não consigo identificar o que é. É o som de uma moto, som de um ônibus, é um cachorro latindo? Dependendo, eu até me assusto, porque não sei o que é aquele som. Por isso, eu sou surda, realmente, eu não consigo entrar no mundo do ouvinte e perceber o som como vocês. Como é que o surdo, então, ele consegue ser bilíngue? Bom, primeiro é necessário que ele aprenda a sua primeira língua, que é a língua brasileira de sinais. Visualmente, ele vai absorvendo a língua brasileira de sinais. E depois, o correto seria ele aprender a escrita de sinais na leitura e depois treinar também a escrita em sinais. Isso seria o correto. Mas, na verdade, só no sul do Brasil que isso acontece. Vocês talvez não saibam, mas a Libras ela tem uma escrita própria, que é a escrita de sinais. E é ensinada dentro do curso de Letras Libras, né? Então, o professor de Libras ele precisa saber, porque é importante ensinar a escrita de sinais. Mas, na verdade, nos estados brasileiros não acontece esse ensino. É mais mesmo na região sul. Tem locais, né, lá na região sul, que ensinam a língua de sinais em escolas próprias, mas ainda é pouco, né? A maioria do Brasil não tem o ensino e a prática da língua de sinais. Então, se não tem a escrita de sinais, a gente pode substituir por filmagens, né? Para que o surdo possa analisar filmagens. O professor de Libras, ele precisa mostrar repetidamente filmagens. O professor da sala de aula ele também precisa estar mostrando esses registros filmados em língua de sinais. O conteúdo das matérias, isso é o correto. O surdo vai ver, vai absorver a língua de sinais e também um texto sinalizado, né? Então ele vai estar absorvendo a língua. É uma leitura de livro? Não, é uma leitura visual, uma leitura de vídeo. É a mesma coisa que ler um texto escrito. Ele vai adquirir informação através dessa leitura. Depois, então, é preciso treinar. Se não tem o treino da escrita de sinais, então eu vou treinar esse surdo a se expressar em língua de sinais, se expressar bem na sua língua primeira, né? E aí sim ele pode aprender o português, a leitura do português, porque ele já internalizou a sua primeira língua, né? E o que isso significa? Ele conhece pronomes, ele conhece substantivos, adjetivos e diversos outros itens dentro da primeira língua dele. Ele sabe bem, então aí sim ele vai conseguir entender a segunda língua, a leitura do português,
e também vai ser capaz de treinar a escrita da língua portuguesa, né? O ensino da escrita da língua portuguesa, ele vai ter que seguir estratégias próprias do ensino de L2. Então é importante o professor aprender e saber como fazer esse ensino, né? Para que o surdo consiga realmente ser bilíngue. Agora eu vou explicar para vocês o conceito de bilinguismo. O que significa ser bilíngue? É saber duas línguas. Mas é necessário saber 100% duas línguas? Não. A gente pode saber perfeitamente, né? Mas também pode saber mais ou menos. Tem 3 tipos de surdos bilíngues. O primeiro tipo é um surdo que sabe Libras e mais o português com perfeição, lê e escreve corretamente. O outro tipo é o surdo que sabe Libras e conhece o português, mais ou menos medianamente. E o terceiro tipo é o surdo que ele sabe Libras, mas na língua portuguesa o seu conhecimento é bem pequeno, ele faz poucas inferências, né? E escreve pouco também. Oi, tudo bem? O meu nome é Camila. E esse é o meu sinal. Eu sou surda oralizada e também sinalizada. Eu sou uma surda bilíngue, certo? Eu sou casada e o meu esposo, ele é um surdo sinalizado. Ele não faz oralização. Eu tenho 2 filhos e os 2 são ouvintes. Então, agora eu vou mostrar para vocês quais as diferenças, tá? Do uso do aparelho auditivo, vocês estão vendo nessa imagem, e nessa outra o implante coclear. Esse aí é o aparelho auditivo, ele é usado fora. Olha, eu uso o aparelho auditivo. Eu faço uso do aparelho auditivo. Desde de manhã, na hora que eu acordo, eu coloco meu aparelho e até na hora de dormir, quando eu tiro o aparelho. Eu já estou habituada a usar o aparelho auditivo e gosto muito. Mas o aparelho auditivo, ele dá para ouvir 100%? Não, não dá, tá? Olha só, esse daí já é o implante coclear. Então, ele é colocado por dentro, né? É preciso fazer uma cirurgia para fazer esse implante. Então, tem alguns surdos que conseguem perceber bem o som, né? Dizem que é melhor do que o uso do aparelho auditivo. Alguns amigos meus que já foram implantados, né, depois de adultos, disseram que é fácil de perceber os sons utilizando o implante. Então, eu queria explicar quais são as diferenças, tá? Entre 3 surdos, olha. O surdo sinalizado, o surdo oralizado ou implantado e o surdo bilíngue. Quais são as diferenças entre eles? Por exemplo, o surdo sinalizado, ele pode não conseguir falar bem, então ele não é considerado oralizado e também ele pode não perceber muitos sons, né? Geralmente é um surdo profundo. Mas ele não é mudo, tá? Ele tem voz. Alguns conseguem falar frases simples ou palavras, né? Palavras soltas, tá? Não é mudo. A maioria das pessoas ainda pensa, né, que o surdo é mudo porque ele sinaliza, mas isso não é verdade. Ele tem voz, sim. O surdo oralizado ou implantado. Então, tem diversos tipos, né, de surdo oralizado e implantado. Eu sou oralizada e uso o aparelho auditivo. Mas eu não ouço igual um ouvinte. Eu não consigo perceber 100% dos sons. Eu consigo ouvir algumas coisas, alguns barulhos, né? Algumas palavras dá para eu perceber auditivamente, sim. Mas se eu for conversar com um ouvinte que estiver atrás de mim falando,
Aí eu não vou conseguir entender. Eu preciso olhar para a boca da pessoa quando ela está falando comigo. Também eu não consigo falar ao telefone. Tem outros surdos oralizados que conseguem falar ao telefone, tá? Isso depende muito, tá? Tem vários tipos. Por exemplo, tem um surdo oralizado que não consegue ouvir bem, mas dá para conversar com o ouvinte, mas tem difícil de entender as pessoas falando, tá? Eu, por exemplo, eu falo bem, mas às vezes eu tenho dificuldade de entender o que a pessoa está falando. Então são diversas situações. Falar bem, falar mais ou menos, ter um bom resto auditivo ou ter um resto auditivo mediano, se é possível falar ao telefone ou não, entenderam? Por exemplo, em uma palestra, né, onde as pessoas estão assistindo, né, o palestrante, não é possível acompanhar pela oralização, porque a pessoa anda para lá e para cá, às vezes vira de costas, né? Então é impossível você seguir visualmente. Então é necessário um intérprete de língua de sinais. Agora, o surdo bilíngue. Todos os surdos eles podem ser bilíngues, tá? Pode ser oralizado ou sinalizado, todos podem ser bilíngues. O importante é o quê? Que ele sabe 2 línguas. Ele conhece a língua de sinais, sabe leitura, mais ou menos, conhece um pouco de português, tá? Todos os surdos, eles podem, né? Saber a língua de sinais, saber escrever, ou saber falar, ou não saber falar, saber ler e não saber escrever, tá? Ele vai ser bilíngue. Então, agora eu vou explicar as características, tá? Diferentes características dos surdos. Por exemplo, podemos ter um surdo que é sinalizado, mas ele tem dificuldade na leitura e na escrita do português. Também podemos ter um surdo que é sinalizado e consegue ler e consegue escrever bem o português. Também temos surdo que pode ser oralizado, né, ou implantado e que consiga ler e escrever bem. Tem surdos oralizados, né, e que têm dificuldade em escrita, mas conseguem ler. Então são diversas situações também. Por exemplo, eu consigo ler bem em português, mas a minha escrita de textos em português é mais ou menos, tá? Não é tão boa. Então, outros surdos podem ser capazes, né, de ler bem e escrever bem, entenderam? Se eu vejo um surdo só sinalizando, né, e sem falar nada, eu acho que ele não sabe? Não, né? Ele pode saber livros, ser sinalizado, não ser oralizado, né, e saber escrever melhor do que o oralizado, né? Pode ter oralizados que não sabem ler e escrever bem. Então, são diversas situações, diversas características, perceberam? Então, o surdo sinalizado, que ele não tem oralização, ele pode, às vezes, ler e escrever melhor do que um surdo oralizado e implantado, entenderam? Depende de cada um, de como foi essa aquisição da linguagem, né? De cada um, como que ele aprendeu, como que ele internalizou a língua, né? Então, depende de cada indivíduo, entenderam? Então, eu quero avisar para vocês, né? O quê? Todos os surdos são iguais? Não. Existem diferentes identidades, tá? Diferentes tipos de surdos. Por isso é que na escola, sempre vocês vão receber alunos surdos diferentes. Por exemplo, vocês podem receber um aluno surdo oralizado. Depois, no próximo ano, vocês podem receber um surdo que não oraliza nada, que não lê e escreve também. Numa outra oportunidade, vocês podem receber um surdo que saiba ler, mas tenha dificuldade em escrita, né? Então, são diversas situações. Olhem ali, gente. Um bebê surdo
E eu falo com esse bebê, mas esse bebê não compreende nada. Então ele vai crescer com um atraso na aprendizagem da Libras e também com atraso na aprendizagem da língua portuguesa, tá? Ele vai ter muitas dificuldades. Agora olhem essa outra imagem. É um bebê surdo e eu tô sinalizando com ele, né? Então ele vai começar a aprender sinais. Ele vai crescer e vai ser proficiente. E isso vai trazer uma facilidade no aprendizado do português para ele. Tem surdos, né, que eles conseguem aprender bem o português, a escrita, e outros surdos que vão escrever mais ou menos, outros ainda menos. E também tem surdos que conhecem bem a língua de sinais, são proficientes, né? E outros que sinalizam mais ou menos, ou não sinalizam quase nada. A história de vida de cada surdo, né? Ela vai influenciar esse desenvolvimento. Como que ele recebeu essa educação? A família estimulou o aprendizado dele da língua portuguesa? Como? A família estimulou o aprendizado, o uso da língua de sinais, em que medida? Então, que lugares esse surdo ele frequenta? Que conhecimento ele adquire, né, nesses lugares? Esse surdo lê o livro, a família estimula, dá um livro para ele, ou não se importa com isso? E a escola também? Dentro da escola tem um estímulo? Tem adaptações, estratégias próprias para o ensino de língua portuguesa? Usa-se a língua de sinais dentro da escola? Em que medida também? O planejamento de português é organizado de acordo, né, com o surdo? Então, depende do que esse surdo recebe. Qual que é a proposta que a família organiza para ele e qual que é a proposta que a escola vai organizar também. Então, o que esse surdo recebendo nesses dois ambientes? Por isso tem toda essa diversidade nas identidades surdas, porque ela vem sendo construída desde a infância, né? Depois também quando ele entra na escola, né? Nos lugares onde ele recebe a educação. A escola sabe como organizar, como planejar ou não sabe? Então é importante o conhecimento, né? Conhecer esse surdo, saber as características dele, para que eu, né, profissional da escola, possa organizar estratégias que ajudem a diminuir o problema linguístico que ele apresenta, tá? E é possível também aconselhar a família, tentar ajudar. Então, vocês conseguiram perceber, né, que o conhecimento do português, ele também tem níveis. E também o conhecimento da língua de sinais, da Libras, ele também tem níveis. Depende do que o surdo recebeu antes e em que momento da vida, né? Desde bebê ele recebeu esse estímulo? Então depende. Se ele aprendeu desde bebê a língua de sinais, aí isso é bom, porque ele vai crescer e vai ter proficiência. Então vai ser possível também ele aprender o português bem. Ele aprendeu a língua 1, então ele vai também ser capaz, se ele for estimulado, né? Se ele teve, por exemplo, esse estímulo, né, para aprender a língua de sinais, ok, mas se faltar o estímulo para aprender a língua portuguesa, né, também o que vai acontecer? Ele vai ter um bom domínio da Libras, mas um domínio ruim do português, então é necessário estimular. Então, para concluir, gente, as identidades surdas, elas são diversas, né, por causa de tudo que foi explicado para vocês. Sou uma pessoa? Sou um ser humano? Você me vê como alguém diferente? Talvez tenham me esquecido?
Ou será que eu sou invisível? Não faço parte da sociedade? O que eu sou para você? Lembre-se que eu sou um ser humano igual a você. Sou uma pessoa. Eu estou aqui. Estamos espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Estamos em todas as partes e muitas vezes vocês nem percebem. Cada um escrevendo suas próprias histórias e aprendendo coisas novas. Tendo suas próprias experiências e conhecimentos. Somos indivíduos, como você, como qualquer ser humano. E como todos vocês, temos personalidades diferentes. Ficamos felizes. Ficamos tristes. Nos apaixonamos. Nos divertimos. Sentimos medo. Sentimos ódio. Sentimos raiva. Sofremos. Sentimos solidão. Temos sentimentos. Temos uma comunidade com cultura, nossos costumes e identidade. Somos surdos. Somos surdos. Não somos pessoas que conversam com mímicas ou com gestos. Não somos apenas pessoas que se comunicam com as mãos. Somos muito mais além disso. Libras é a minha língua. Minha língua. Libras é a nossa língua e não uma piada. Por que seria? As pessoas pensam que Libras é uma piada, mas não é. Ela tem um passado de luta, quando os surdos tinham as mãos amarradas e eram obrigados a oralizar, castigados com palmatórias se usassem as mãos para conversar. Mas hoje as coisas são diferentes. Conseguimos ultrapassar alguns obstáculos. E o direito de usar a Libras é a nossa maior conquista. Agora queremos o nosso espaço. Temos a nossa identidade e cultura. Mas ainda precisamos conquistar nosso lugar na sociedade, pois queremos fazer parte dela também. Queremos ter acesso à informação, às fontes de cultura e de entretenimento. Queremos saber o que está acontecendo no mundo e também queremos mostrar o nosso próprio mundo. Queremos um futuro em que nós sejamos como todos, sem diferenças ou preconceitos, pois acima de tudo, somos seres humanos, somos iguais.
Queremos preservar a nossa língua, nossa história e o nosso valor. O mundo precisa de mais amor. Transmita amor e receba amor de volta. Só assim conseguiremos fazer com que o mundo tenha paz, respeito e igualdade. O amor transforma tudo. Eu quero um futuro melhor. O mundo precisa de mais empatia. Imagine se o mundo todo fosse surdo. Reflita. O que o dia 26 de setembro tem de especial? É o Dia Nacional do Surdo. É o dia de comemorarmos ser surdo. Então agora neste vídeo vamos ver o que significado de verdade. Esse é o dia, não é uma comemoração qualquer. Essa é a data, tem um significado forte. Um dia de várias conquistas do nosso mundo. No dia 26 de setembro foi fundado o INES e a educação para surdos no Brasil. A comunidade surda começou a evoluir de verdade. A cultura surda deu seus primeiros passos e também a nossa língua natural. Mas espera aí, qual é essa língua? É a Libras. Lembrando que a Libras não é uma linguagem, é uma língua. Esse dia representa a nossa luta pelos direitos. Lutamos por acessibilidade, pela escola bilíngue para surdos, legendas e intérpretes no Centro de Educação e Cultura. Vocês lembram daquele ditado? Legenda para quem não ouve, mas se emociona. Queremos fazer parte da sociedade, pois nós também vivemos no mundo. Também estamos no mundo. Parece óbvio falar isso, não é? Todo mundo já sabe disso. Será que é necessário mesmo falar? A resposta é sim. Os surdos não são diferentes só por se comunicar pelas mãos. Está vendo que estou falando com as mãos? Mas também temos voz, sabia? Então, por favor, não nos chame de mudos. Nós temos problemas somente na audição. O resto funciona perfeitamente. Lembre-se que nós somos surdos, somos humanos iguais a você. Podemos ter a profissão que quisermos, qualquer trabalho, podemos fazer qualquer coisa, podemos também. Sou Miss, modelo, farmacêutica, bioquímica, professora de Libras, atriz e maquiadora. Sou a Caroline, design de modas e fotografia. Sou a Cristiane, sou formada em odontologia. Sou o Germano Dutra. Sou cineasta. Eu sou estudante de administração. Sou o Maurício, sou jornalista. Sou a Caroline, formada em administração e trabalho em banco. Sou o Marcel, audição industrial. Sou a Maria Luísa, formada em pedagogia, também sou modelo. E mais uma dançarina. Sou o Wendel, biólogo professor. Sou a Natália, profissional, trabalho em banco. Sou o Roberto, design gráfico. Flaviane, o que eu sou? Doutora na área de educação. Professora na UFO. Sou o Rodrigo, formado em História. Sou o Paulo, linguagem, linguística e escritor. Alexandre, sou arquiteto, criador de projetos. Sou o Pedro Henrique, vereador do Goiás. Sou o Fábio de Sá, sou professor de Libras.
Também sou poeta e ator. Sou Adriana Martins, designer de moda. Sou modelo profissional. Sou a Rafaela, da contabilidade. Leandro, sou maquiador profissional. Sou o Vitor, sou formado em Direito. Eu sou a Clícia, linguística aplicada. Sou professora. Sou João Vitor, gastronomia. Sou Kleber, professor de Libras. Sou formado em Letras Livres e Educação Física. Sou nutricionista. Sou Levi, sou pianista. Sou Leonel, sou engenheiro civil. Sou Leandro, professor de Libras e fotógrafo. Sou Leonardo, sou educador de surdo no museu. Sou Catherine, telecomunicações móveis e engenharia. Sou Murilo, estudante de engenharia de software. Renata, design de modas. Sou Jéssica, estudante veterinária. Sou Andy, fotógrafo e estudante. Giliar, psicólogo. Sou Lúcio, faço mestrado. Sou professor de Libras na UFO. Andréia Cristina, Letras Libras já formada, professora de crianças surdas. Sou Felipe, engenharia civil. Sou Giuliane, diretor de cinema, fotógrafo. Eu sou design gráfico, professor de Libras, e nós estamos aqui para mostrar que podemos fazer qualquer coisa. O Dia do Surdo não é um dia para comemorar ser surdo. A gente comemora a vitória já conquistada e as lutas que ainda teremos que vencer. Não vamos ficar calados, vamos usar nossas mãos e vozes para continuar lutando pelos nossos direitos. Feliz Dia dos Surdos! Eu sou surda. Eu tenho futuro. Não esperava chegar até onde eu cheguei. Foi uma sensação calorosa, de muita energia, 3 minutos para apresentar uma poesia. E eu me senti numa maratona. Quando eu era pequeno diziam mudinho, mudinho, mudinho. Por isso que a poesia, quando ela vem como um manifesto. Mudinho? Eu? Não, meu nome é Edinho. Porra! Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, não precisam me responder. Por que tem que ser só focado pra ouvinte, 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 ouvinte? O que me inspira, principalmente para poesia, é a história. Desde pequeno eu já fui tentando explicar o quanto eu não me sentia bem, as pessoas não me entendiam. E aí, quando eu me percebi quanto poeta, essas histórias, essas coisas que estavam dentro da minha cabeça me servem como referência. E aí, através da poesia, eu consigo falar coisas que antes falando, normalmente eu não conseguia. Então, para linkar com essa coisa de memória e de passado, ele faz mais estendido o sinal de África. Entendeu? Então, ele fez a rima na Libras. Agora eu entendi por quê. Aí a vovó aqui, lá na antiguidade da África, ela volta. Ela já sabia a emoção. Antes da serra e da barriga, já tinha feito um coração. Cara, que bonito isso, né? E ele faz a rima com a figuração de mão inteira. É muito lindo, é uma figuração só. É muito lindo. Foi muito difícil encontrar a minha dupla.
tem que ter uma preparação antes, tem que ter uma troca, e as duas pessoas precisam estar abertas para que isso aconteça. Você precisa ter empatia para criar uma dupla, você precisa conhecer um pouco do outro e fazer trocas para que a poesia aconteça. Já tinha feito. Acho que você pega. Nossa, vem do coração aqui, ó. E põe o coração no quilombo. Coração? O coração no quilombo. Ai, ai, gente, que lindo que ficou. Porra! E põe o quilombo aqui no quilombo, já era. Yes! Eles me convidaram a ler. Eu falei, não quero ler. Eu não quero ler. Se eu tiver que ler alguma coisa, que eu leia o Edinho. Quis me arriscar a entender e sentir aquilo que ele estava dizendo, né? Aquilo que era a expressão dele. E aí eu fiquei vendo, fiquei olhando, e eu falei, eu entendi. Eu sempre pesquiso o nós. Sempre. O que é o nós? Aonde é o é nós? E aí hoje eu tenho definição. Quando eu passo por aquela etapa com o Edinho, slam do corpo, é nós. Quando eu passo pelaquela etapa do slam SP com o Edinho, é nós mesmo. E presentia que ia evaporar. Liquifez e presentia que ia evaporar. Líquida, atípica, romântica, atlântica, derretida, sólida, cosmopolita, aquântica. A rima na língua de sinais, ela tá na configuração de mão, tá no ritmo. Eu busco sempre entender o corpo de quem tá falando. Vai ser... E aí, óbvio que precisa ter técnica, óbvio que precisa ter conhecimento da língua de sinais. E aí, junta tudo isso, fica bonito. Dá certo, comunica, toca.